Fala, pitaqueiro! Seja bem-vindo a mais um podcast de Pitaco de Trânsito. Hoje, Crepaldi, tá percebendo? Tô diferente, hein? Hoje tá, Rodrigão. Hoje o Rodrigão tá vestido com 2 boi no peito. Que isso? Colete aqui, ó. Preparado. Tá, para de enrolar. Vamos anunciar nossos convidados, Lógico, Rodrigão. dou homenagem aqui aos nossos amigos, nossos convidados, né? Apresenta, Crepaldi. Eu vou apresentar eu primeiro. Tá, Crepaldi, tá bom. pra gente manter o ritmo. Sim. Pitaqueiros, hoje aqui, 2 convidados especiais, viajados, 2 profissionais liberais que, embora tenham uma profissão totalmente distinta, nutrem a mesma paixão por 2 rodas. Vou falar aqui hoje com Ricardo Calil e Flávio Silveira. Ricardão, bem-vindo, obrigado. Flavião, obrigado. Tudo de bom. Rodrigão, vou fazer uma pergunta para eles de cara. Eita. É pra gente começar com polêmica, acabar com essa história. Por que motociclista fica bravo quando é chamado de motoqueiro? Eita, aí você mexeu, hein? Boa noite, Crepa. Boa noite, Rodrigão. Prazer estar aqui num projeto de vocês de muito sucesso. Boa noite a todos que, porventura, assistirem a esse episódio. O nome correto é motociclista, né, Flávio? Sim. Motociclista, que é aquele que usa o veículo moto para se deslocar, né? E o motoqueiro, que eu não me ofendo, nem um pouco de ser chamado de motoqueiro, mas é um termo pejorativo daquele que faz bagunça em cima da motocicleta, mas eu, por exemplo, não me incomodo. Você se incomoda, Flávio? De forma nenhuma, mas existe essa distinção sim, né? Então, aquele que anda de moto, que respeita o trânsito, que procura andar direitinho, ele é o motociclista, né? E aí tem esse jaguão que diz que aquele que desrespeita o trânsito, troca o escapamento, coloca o escapamento muito barulhento, esses são os caras das motos, né? É diferente. Quer dizer que o cara do randanandan é o motoqueiro. Tá bom. Tô aprendendo, Rodrigão. Rodrigão é motoqueiro também, Rodrigão? Não. Não? Falei errado? Sim. Eu falei que eu tô aprendendo. Ô, Richard, Manda, mas a gente sabe que você e o Flávio têm muita viagem, vocês já viajaram para muitos países, e eu queria que vocês falassem, primeiramente, quais são os países que vocês já viajaram, para depois a gente entrar nos detalhes, contar os causos dessas viagens, para a gente contar o que acontece. Vocês já foram para quantos países? A primeira viagem que eu fiz internacional de moto, nunca tinha ido, fui com o Márcio Viana, que também é advogado, nosso colega, em julho de 2022. Um pouco antes, lá para maio mais ou menos, eu falei, ô Márcio, a gente tem moto e tal, anda sempre aqui por perto, você não acha que seria bacana a gente fazer uma viagem, igual essas que a gente vê aí no YouTube e tal? E ele, vamos, tal, e não acreditou muito naquilo. Eu corri atrás, fiz uma planilha, pensei, poxa, pode dar certo isso, né? Mas eu não tinha tanta experiência, né? Uma moto grande, né? E eu não tinha experiência, né? Mas quem tem curiosidade vai atrás e consegue, né? E aí fui verificar como é que era essa questão de aduana, de documentação, tal. E aí saímos daqui, sentido Chuí, entramos no Uruguai, conhecemos Punta, conhecemos Montevidéu, fomos até Colônia de Sacramento, deixamos as motos lá em Colônia de Sacramento, atravessamos o Rio da Prata, conhecemos, ele não conhecia Buenos Aires, andei com ele lá em Buenos Aires, eu já tinha ido outras vezes, voltamos, pegamos as motos lá em Colônia de Sacramento, saímos pelo Uruguai, Argentina e voltamos. E foi assim uma experiência fantástica. E eu descobri, já com mais idade, que viajar é melhor que trabalhar. Né? E aí fizemos umas outras viagens, viajei com o Cássio, que é outro companheiro de viagem, com o Marinho, fizemos uma viagem, fomos ao Atacama, né? E aí quando nós resolvemos ir para o Ushuaia, chegou aqui o meu amigo Flávio, companheiro de viagem, e dessa viagem em diante,
só viajamos juntos. Sempre juntos. Né? Essa é a viagem dos sonhos, né? Ushuaia. O Ushuaia Mas essa viagem- foi sua primeira viagem? Foi, internacional foi. Foi também. Mas vocês já viajaram antes de fazer essas internacionais, vocês fizeram muitas dentro do país, até Sim, ter sim, coragem para ir para fora. O assim. Flávio viajou mais do que eu. A primeira viagem que eu fiz foi essa, que andamos 5.000 quilômetros e conhecemos o Uruguai e a Argentina. Mas o Flávio fez muitas outras antes. Mas só dentro do Brasil, né? Só dentro do Brasil. É. E vocês faziam como, Flávio? Você ia sozinho, você tinha um grupo, vocês participavam de Sempre algum em grupo, outro né? A gente grupo? viaja sempre em grupo, né? Mesmo porque você precisa do apoio mútuo, né? De quem está viajando. Essa viagem solitária, ela é perigosa. Então a gente prefere viajar em grupo, que um apoia o outro. Tá, e vocês gostavam de viajar e a motocicleta veio depois para complementar a paixão? Ou vocês gostavam de moto e trouxeram as viagens para poder aproveitar o passeio de moto? Qual que veio assim? No meu caso, eu gostava de andar de moto e eu não sabia que viajar era tão bom, porque acabava que trabalhava e não priorizava isso, né? E aí só queria trabalhar e falava, viajar, isso é besteira, tal, e dava uma voltinha de moto. De repente, quando eu descobri a graça que é você conhecer uma outra cultura e aí tá lá num veículo seu, né? Porque muitas pessoas já foram a Buenos Aires, mas poucas pessoas pararam a própria moto lá no pé daquele marco, lá no centro de Buenos Aires, e falaram, bom, eu vim aqui de moto. Chegou em Santiago, parou em Santiago e falou, não, eu vim aqui na minha moto. Quer dizer, eu levei minha moto na Triumph lá em Santiago. Quer dizer, é um gosto diferente. O Flávio fez a revisão da moto dele lá em Neuquén, na Argentina, numa temperatura de quase 50 graus. Então isso é uma experiência diferente do que viajar de avião, né? E tem um detalhe importante, né? De uns tempos para cá, essas motos melhoraram muito, né, a qualidade. Então, hoje nós andamos em uma moto muito mais segura do que antigamente. Isso proporciona também muito conforto para quem está, né, usufruindo dessas viagens. Então, hoje é mais fácil você viajar de moto. E o perigo, Flávio, de pegar essas rodovias, rodovia nacional, parte perigosa, rodovia internacional, estando em grupo, é menos perigoso? Não a parte de crime, mas eu falo de acidente, de sinalização, a gente sabe que tem rodovia boa, ruim. Como que é? É tranquilo ir em grupo? Vocês têm muito perrengue, não tem? Vamos melhorar a pergunta. O que é mais perigoso? No Brasil ou fora do Brasil? Eu falo que é o Brasil, hein? Mas muito mais perigoso. Infelizmente. Agora, na situação que a Argentina está passando, né, que ela tem índices econômicos positivos, por outro lado, tem uma pobreza crescente, existe uma parte da população que dependia de recursos vindos do governo, que não existem mais, e a criminalidade em Buenos Aires e na grande Buenos Aires cresceu um pouco. Então, começaram lá a ocorrer os roubos que acontecem na cidade de São Paulo, mas em muito menor número, né? Dentro do Brasil, algumas regiões para a gente são proibitivas para esse tipo de moto que a gente utiliza, né? Porque a chance de você ser roubado é muito grande, e o pior, pode ter um homicídio, né? Um latrocínio, melhor dizendo, né? Então, ser vítima disso é muito complicado, né? O Ricardo disse bem aí, as Big Trails, né? Esse é o modelo de moto que a gente dá preferência pelo conforto, né? E com muita segurança hoje. E vocês veem, antes da gente passar para os países, que eu vou fazer um monte de pergunta, mas de estado para estado, vocês notam diferença, alguma mudança específica quando vocês estão viajando, essas viagens mais longas, em parte de rodovia ou não? Parte de infraestrutura? Sente sim, se sente uma diferença, né? A gente viaja muito para o sul e é diferente das rodovias para cá, né? Tem muita diferença, sim. Tá, e descendo para o sul, chegamos nas fronteiras. O que a gente precisa para cruzar a fronteira? Vocês são habilitados no Brasil, certo? Certo. Vocês têm carta internacional para viajar para outros países pilotando as motos? O Crepa, você como
conhece muito legislação de trânsito, sabe que o Brasil é signatário de um acordo, que eu não me recordo o nome. Convenção Viária de Viena. Perfeito. E essa convenção permite que eu use a minha habilitação, que o americano venha aqui e dirija aqui com a habilitação dele, né? Então, eu não conheço ainda uma pessoa que realmente precisou do PID. Eu tenho um amigo recente, que foi para a Europa agora, recentemente, e aí falou, fui lá, mandei fazer a carteira, porque eu vou dirigir. Eu falei, pois é, não precisa, né? Mas onde você vai, não precisa. Então, não tem essa necessidade. É muito importante pensar o seguinte, que todas as vezes que você vai cruzar uma fronteira, você vai ter que passar por um processo de você sair do seu país e você entrar no outro país. É básico, né? A gente fala, parece até assim que a gente está sendo didático em excesso, mas não é. Porque quando você está num veículo, o veículo também tem que entrar. Então, se é no Mercosul, não tem a importação temporária, a admissão temporária. Simplesmente eu vou ter que registrar o meu veículo na fronteira dentro do Mercosul, por exemplo. Então, para a Argentina. Então, eu vou para a Argentina ou para qualquer país do Mercosul, eu preciso da minha carteira física, a CNH física, para eu poder dirigir lá. Esse documento não permite que eu entre nos países do Mercosul. Para eu entrar nos países do Mercosul, eu preciso do meu RG, da minha carteira de identidade, com menos de 5 anos, ou o meu passaporte. Só assim eu vou ingressar no país. Eu não entro na Argentina se eu não tiver um desses dois documentos. Mas posso usar minha OAB? Não. Meu CREA? Não. Meu CRM? Não. Isso não é documento porque não está no Tratado do Mercosul. E, além disso, eu preciso entrar com o meu veículo, carro, moto, no nosso caso, moto. Para eu trafegar nos países do Mercosul, eu preciso de um documento, um seguro, que chama Seguro Carta Verde. Esse seguro é um seguro de terceiro que o Mercosul obriga que os veículos estrangeiros tenham. Então, por exemplo, se um argentino vier rodar no Brasil, ele tem que ter a carta verde, porque se ele bater no carro do Rodrigão, esse seguro carta verde é que vai cobrir o carro do Rodrigão, né? Então, nos países do Mercosul, precisamos da carta verde, precisamos do documento do veículo. E o documento do veículo tem que estar no nome do condutor. Se não tiver no nome do condutor, eu preciso de uma autorização do condutor apostilada no cartório para poder apresentar. Então, por exemplo, se eu tivesse uma empresa, uma MEI, com o meu nome, e eu tivesse a moto nessa MEI, a moto é da pessoa jurídica, não é da pessoa física. Então, eu tenho que fazer uma autorização, mas a empresa é sua, não importa. Então, eu tenho que ter essa autorização para poder entrar. Uma coisa que muita gente esquece é do seguro. Você tem um seguro do teu veículo. Você precisa verificar se o seu veículo cobre nos países onde você está indo, por exemplo, no Mercosul. E aí a extensão de perímetro, né, que você tem que contratar. Tendo esses documentos, você não precisa falar língua nenhuma, nada, você entra, é super tranquilo, você passa pelos países. Quando você entra no Chile, eles abrem as malas para olhar se não tem fruta, você preenche um formulário dizendo, não estou trazendo nada de comer, e se trouxer, você vai pagar multa, mas é super tranquilo, né, Flávio? Sim, muito tranquilo. Tem que tomar cuidado com relação nas aduanas, não transportar, não querer levar para outro país alimentos, né, in natura, de jeito nenhum. Alimentos industrializados, desde que esteja na embalagem original, ainda eles permitem. Mas frutas in natura, jamais, não pode de jeito nenhum. Porque corre o risco, né, de você estar levando alguma praga para aquele país que não existe, né? Então, eles não permitem. E aí você tem que fazer uma autodeclaração de que você não está levando. E aí, mesmo assim, eles te fiscalizam depois, logo em seguida. E aí, se eles pegarem e você tiver feito a declaração de que você não estava transportando e eles te pegarem, aí é confusão, hein? E a gente hoje tem o modelo Mercosul na placa, né, Flávio? Então, a brasileira antigamente não era Mercosul, eles mudaram o estilo de placa para falar que todos os países do Mercosul iam poder transitar, os veículos iam poder transitar entre países, para caso, se tivessem multas, essas multas
poderem ser cobradas. Você já levou alguma multa em outro país? Que eu me lembre, não. Eu acho que eu não fui multado. Mas se eu fui multado, nunca chegou. Nunca chegou. É. Então, porque assim, ainda que o modelo seja bem parecido, a gente vê que tem algumas diferenças, né? Vocês viram alguma diferença na questão de condução nesses outros países? Por exemplo, em São Paulo é cheio de moto para todo lado, corredor. Você vai para um outro país, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, você quase não vê moto. E quando vê, são motos grandes. Nos países que vocês foram, Ricardo, vocês viram alguma curiosidade legal do trânsito? Tem menos motos que aqui e as motos são pequenas. As nossas motos, quando a gente chega em determinadas cidades, são as maiores motos, né? Na Argentina, muitos andam sem capacete. E muitos andam no acostamento de moto, sem capacete e no acostamento na rodovia. Talvez para não precisar usar o capacete, né? Uma coisa que chama atenção, que confunde muito, aqui no Brasil, quando a gente está numa pista de mão única, que não é pista dupla, você não tem a visão e a pessoa quer te sinalizar para você ultrapassar, a pessoa liga a seta para direita. Lá é o contrário. Lá é o contrário. Então, o que pode acontecer? O brasileiro chegar lá, então posso passar, está me dando sinal, e vem um carro. Porque é o contrário. É exatamente o contrário, né? Uma coisa interessante do Chile é o seguinte, a placa pare, aqui no Brasil, deveria ser assim... Espera um pouco. Espera um pouco. Né? Lá pare é pare. E o que é pare? É você parar a moto, colocar os 2 pés no chão e sair de novo. Não, mas eu estou vendo que não tem carro. Se você fizer igual a gente faz aqui, você vai ser multado. Dependendo da situação, eles vão reter a sua CNH, te dar um gancho de alguns dias. Muita gente tem problema com isso. Você ficou no Canadá, você viu isso, nos Estados Unidos também é assim, né? E aqui deveria ser assim, né? O que eu percebo, na minha percepção, talvez o Flávio não pense da mesma forma, mas eles são muito educados, extremamente educados no trânsito, sinalizam tudo e assim, gostam do brasileiro e gostam das motos. Eles viram supermoteiros, querem tirar foto. Muitas vezes, o Márcio, que viaja com a gente também, ele gosta muito de Ducati. Então, acho que ele está na 3ª Ducati, acabou de comprar uma nova da mais nova, de 30 litros. Então, ele tinha uma moto vermelha, então os argentinos olhavam e falavam, esta moto roja, e querem tirar foto com a Ducati, que é um nome muito famoso, né? Então, isso é muito interessante, né, Flávio? Esse costume da gente aqui não parar nas placas aqui no Brasil, de pare, e lá é obrigatório. Nós estávamos numa cidade na Argentina, e eu vi quando a gente passou por um cruzamento que tinha que parar, nós paramos, e você tem que colocar os 2 pés no chão, não é um só, eles não aceitam um só, tem que ser os 2, e para depois seguir a viagem. E haviam guardas logo em seguida, no meio do quarteirão, visualizando para ver se estava fazendo direito. No Chile também, recentemente, teve um caso, né, de um grupo que lá estavam, e eles interromperam a viagem por conta disso. Pegaram eles lá na placa de sinalização de pare, onde eles não colocaram os 2 pés, a polícia atuou e prenderam as motos e foram parar na frente de um juiz. E aí resolveram voltar, acabou a viagem para eles. Olha só, por causa de um detalhe aparentemente insignificativo, né? Mas lá eles dão muito valor. Um outro costume, Ricardo, que eu estranhei lá na Argentina, na pista dupla agora, é que eles andam pelo lado esquerdo e você estando atrás, sinalizando, pedindo passagem, eles não vão para a direita para você ultrapassar pela esquerda. Eles não dão caminho de jeito nenhum. Não deixa passar. Não te dão caminho, eles continuam ali como se nada tivesse acontecendo. Isso eu estranhei muito, e é muito costume deles fazerem isso. Todos fazem isso lá nas pistas duplas. E eles passam pela direita, né? Semáforo, conversão à direita no sinal vermelho. Vocês viram alguma coisa? On red, no turn, né? Não. Isso lá não. Só nos Estados Unidos. Só na América do Norte que a gente tem, né? Eu não vi isso lá. Porque lá, o padre de lá é o padre de autoescola aqui, né? Parou, engatou primeiro, olhou, vambora. Agora, em janeiro, que nós somos na Argentina. Sim, janeiro agora de 2025. Agora, nós saímos do hotel, estávamos saindo para vir para Foz.
Estávamos em Posadas, que é uma cidade ali na Argentina. E aí nós saímos, tal, já tínhamos abastecido, tal, nós estávamos, o André e a Bianca, que é um sobrinho do Flávio, um casal numa moto, o Flávio e eu. E aí nós paramos num semáforo, e aí era um semáforo que tinha a nossa posição e tinha uma rua aqui paralela que vinha à direita, né? E aí eu estou olhando lá o semáforo, eu piloto ouvindo música, e muito alto mesmo. Presta atenção na música, isso me concentra muito, me relaxa muito, ajuda muito, né? E aí abriu o farol, mas abriu o farol para aquela rua que vinha de lado, não para mim. E eu vi o verde, abri e toquei. E estava vermelho para mim. E vinha uma moto aqui, e o cara teve que parar, tal, e no fim nós fomos. Então, um erro meu que podia ter custado um acidente, né? Realmente, erro meu, assim, absurdo, né? Mas acontece, né? E a gente está falando de viagem, a gente sabe que pegar aqui de São Paulo e descer para o sul e chegar nessas fronteiras, a gente tem pedágio pra caramba, né? A gente já, uma época atrás, a gente não pagava pedágio de moto, e de uns tempos para cá parece que todas as concessionárias de rodovia têm começado a cobrar. Nos países que vocês foram, Flávio, paga pedágio? Existe pedágio também? Não, moto é livre. E esse é um assunto interessante porque agora saiu recentemente um comunicado do Tarcísio, nosso governador aqui do estado de São Paulo, dizendo que os novos contratos, né, de pedágio vão isentar motos e que ele iria até tentar ser retroativo, né, com relação a essa isenção para motos. É uma situação em que a motocicleta, quando chega no pedágio, ele aumenta o risco de acidente. Porque o caminhão que vem atrás, às vezes não está visualizando se a moto já andou, já está liberada para andar ou não. Então, tem muito acidente com moto em pedágio e coloca os motociclistas em maior risco na hora do pedágio, porque os bandidos aproveitam essa oportunidade para assaltar a moto em pedágio. Então, a gente acha que cobrar pedágio de moto, fazer moto parar em pedágio, é um risco muito grande para o motociclista. Acho que o Tarcísio está no caminho certo em isentar as motos no pedágio. E mesmo porque o custo de uma moto para as rodovias, já fizeram o levantamento, é muito irrisório, A moto não oferece custo, né, para as operadoras de rodovias. Então tem mais que isentar. E na Argentina não cobra de forma nenhuma. Você chega no pedágio, já tem o caminho na lateral direita ali para você fazer a passagem sem passar nas gabines. Muito tranquilo. O Free Flow não resolve isso, Richard? Por exemplo, a gente hoje tem o início da implantação no Brasil, as empresas estão começando. Nos outros países já existe o Free Flow, mesmo não cobrando das motos. Isso aí não seria uma... A regra na Argentina é que a motocicleta não pague pedágio. Eu passei num pedágio em Santa Fé, que é aquela ponte, é um túnel que passa embaixo do rio. Eu até tenho filmagem disso, eu ainda filmava, né? E é bem legal. Nessa cobrou, talvez por ser especial, né? No Chile cobra, né? No Chile cobra de moto também. É caro? Não é absurdo, né? Agora, na cidade de Buenos Aires, a cidade de Buenos Aires inteira tem free flow. A cidade inteira de Buenos Aires. E o Uruguai também é free flow. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se habilitar no sistema deles como turista, colocar um crédito, e agora eu recentemente fui com a minha família, fui de carro e nós passamos o Natal em Montevidéu e o Ano Novo em Buenos Aires, de carro. Então, eu cadastrei o veículo, passei no Free Flow no Uruguai e também em Buenos Aires. Em Buenos Aires eu não consegui cadastrar, não consegui pagar, porque gera uma multa, não consegui achar uma forma, então provavelmente não registrou no sistema, né? Aqui nós já passamos, né? Nas viagens em que nós fizemos sentido Foz, nós já passamos aqui no Free Flow e é muito melhor para a gente, porque a gente não precisa parar, tirar a luva, pegar o dinheiro, fazer o pagamento, correr o risco de pisar
no óleo e cair, de um caminhão bater, né, Flávio? Nós temos um free flow aqui perto, né? Nesse trecho aqui de Marília para Jabuticabal tem um free flow. Aí você perguntou se é caro. Aqui no Brasil, o valor do pedágio das motos é 50% do valor do carro, sendo que o carro pesa quase 1 tonelada e a moto pesa 200 quilos. Então é totalmente desproporcional. A moto do Rodrigão pesa mais de 200 quilos. Você vai falar, tem que pagar o dobro, então. Olha eu fora. Uma coisa interessante que aconteceu, Crepa. Ainda bem que eu parei de andar de moto, né? Porque senão ele ia retrocar. Aliás, eu acho que os teus telespectadores não sabem que você também é motociclista, Não né? sabe, Você tinha uma moto, a gente chegou a andar junto, nós 3 aqui andamos juntos, né? Uma vez nós fomos comer uma coxinha e eu não sei que você estava com pressa, né, Rodrigão? Você veio correndo na frente, você corre mesmo, Deus me livre. Bom, mas o que eu ia dizer é que nessa viagem do Ushuaia, que é uma viagem de 30 dias, imagina, nós saímos aqui no começo do mês de janeiro para chegar no começo do mês de fevereiro de volta em casa. Andamos 12.500 quilômetros. E aí saímos daqui com tudo marcado, onde a gente ia, fizemos um curso, eu assisti às aulas, nós acho que só eu, né? Nós pagamos o curso do Cadão, que é um mestre nessa arte de viajar, do deslocamento e tal, também é bodes do asfalto. E aí a gente fez a viagem. No 7º dia de viagem, nós estávamos em Puerto Madryn. E ficamos lá um dia, porque lá tem um passeio numa baía muito bonita, que você vê pinguim e tal. E aí conhecemos um pessoal de Monte Alto. E eles encontraram o pessoal de Taquaritinga, do lado de Monte Alto, né? Saímos de Puerto Madryn, a gente ia dormir em Comodoro Rivadavia, na Argentina, e eles iam para a próxima cidade, porque eles iam pegar um navio lá no Ushuaia e ir para o Chile de navio. E aí tomamos café lá da manhã no mesmo hotel, juntos, tal. Nós saímos um pouco na frente, encontramos eles depois num posto de gasolina. E aí a gente chegava no nosso destino e já abastecia as motos para no outro dia, a gente tem esse costume, no outro dia a moto já está abastecida. Chegamos em Comodoro Rivadavia, tinha uma rotatória muito grande, o Jerominho estava com a gente, o Jerominho e a Laura, e o Jerominho, eu falei, estava eu e ele na frente, assim, falei, Jerominho, vamos parar aqui, esperar o pessoal, a gente abastece nesse posto aqui na rotatória. Ele falou, não, eu vou indo, vou abastecer lá na frente. Falei, então eu vou esperá-los aqui para avisar que nós não vamos abastecer aqui, que nós vamos tocar. E o Jerominho foi na frente, e logo depois, 2 minutos depois, estávamos eu, o Flávio só. Isso. Aí, Crepa, aquele monte de gente, aquele movimento, e eu vi a moto do Jerominho parado do lado direito. E não vi a Laura, e vi o Jerominho em pé e não vi a Laura. E aí a minha perna já bambeou, falei, pronto, a Laura caiu, aquele monte de gente e tal. O que aconteceu? Um motociclista aqui de Monte Alto, com quem a gente tinha conversado no café da manhã, se distraiu e não viu um semáforo no meio do nada que tinha lá. E aí ele passou, a moto dele bateu o baú com o baú daquele companheiro de Taquaritinga que não estavam viajando com eles, uma cidade próxima, encontraram lá, bateu o baú com o baú, ele caiu da moto, bateu o peito no guarda-reio, né? E eu não vi a Laura, porque a Laura estava com ele nos braços, ele muito nervoso e tal, parei a moto, desci, ainda conversei com ele e tal. E aí logo chegou a ambulância, e aí o Flávio falou assim, ó, se não tiver um cirurgião bom, provavelmente esse cara não sobrevive não. Aí imagina, tal, aí chegamos na cidade e tal, e aí lá no meio do dia chegou a notícia que ele havia falecido. Caramba. Então assim, para você continuar a viagem, né, Flávio, é um negócio barra pesada, você fica com aquilo, pô, podia ser eu, né? É difícil, né, Flávio? Foi uma história muito triste, mas é engraçado que lá na Argentina não é muito frequente, mas sempre tem. Você está numa pista de rolamento rápido, uma rodovia, e aí de repente tem um semáforo. Isso a gente não está acostumado aqui no Brasil, e eu mesmo, logo, primeira vez, eu estranhei isso. Você tem que brecar na rodovia, e aí você morre de preocupação por quem está vindo atrás. Será que essa pessoa está vendo que eu brequei?
É realmente muito perigoso. E quando alguém falece na rodovia lá na Argentina, igual aconteceu esse caso, eles têm alguma sinalização, eles fazem alguma coisa diferente do que nós temos aqui? Põe alguma marcação? Tem alguma curiosidade nesse sentido? Nesse caso, o que aconteceu foi que ele foi vivo, de ambulância, né? A polícia chegou, é feita uma investigação, as motos envolvidas elas foram apreendidas, provavelmente para uma perícia, né? Mas, por exemplo, de carro, tem muito diz que equipamento que é obrigatório, qual que não é, e aí eles falam num pano branco, num lençol branco, que é para você cobrir se uma pessoa morrer. Mas isso não está na legislação argentina. No carro, se você for entrar na Argentina, o seu carro obrigatoriamente tem que ter extintor e tem que ter 2 triângulos e tem que ter um cambão, para que se eventualmente o carro parar, você possa ser puxado ou possa puxar alguém, né? Então, com relação à morte, eu desconheço se tem alguma normativa, eu nunca vi, né? Nesse acidente que nós chegamos muito rápido, nós chegamos logo em seguida, o que me impressionou muito foi a rapidez com que a polícia chegou. E mais rápido ainda foi a ambulância, que chegou logo em seguida. Eu fiquei impressionado com a assistência deles lá. Vocês já precisaram de algum atendimento médico em alguma das viagens que vocês fizeram? Ou sempre foi tudo tranquilo? Sempre foi tudo tranquilo, né, Flávio? Muito tranquilo, mas assim, é obrigado a fazer o seguro-saúde, né? Qualquer viagem internacional você tem que ter o seu seguro-saúde, mas nunca precisou usar, não. Por conta desses semáforos no meio do nada, assim, Flávio, a velocidade das rodovias muda ou ela segue o nosso padrão 110, 90 para veículo pesado? Teve algum lugar que vocês perceberam? Por exemplo, quando eu estava no Canadá, dificilmente a gente tinha rodovia de 110, era 100, entendeu? E aí eles têm até uma questão lá, Ricardo, que eles estão querendo aumentar os limites de velocidade. Nesses países segue o mesmo padrão nosso? Não, a velocidade máxima lá é um pouco maior do que no Brasil, né? Saindo lá de Buenos isso. Aires, 130. Uma pista de 130, 120, 110 e 100 numa pista lá. Mas tem muito 100, muito 120. Mas né? as rodovias lá são muito boas, né? Primeiro que tem pouca curva, né? Na Argentina, principalmente, são retas que não acabam mais. E a qualidade lá do asfalto lá é bem melhor do que o nosso aqui. Mesmo porque lá o asfalto lá é mais abrasivo, por conta do clima, né? E aí também tem a sua desvantagem, né? Que aí consome muito mais pneu. Eu havia planejado de que o meu pneu fosse e voltasse nessa viagem do Ushuaia, 12.500 quilômetros. Aparentemente é tranquilo, né? Mas não foi, não. Nós tivemos que trocar o pneu lá na Argentina para poder chegar no Brasil. Mas é por conta da qualidade do asfalto, que é mais abrasivo, então força mais o pneu, gasta mais pneu. Eu ia perguntar isso, 12.500 quilômetros. Você tem que fazer revisão na moto nesse período, porque geralmente é de 10 Se você tiver 10. uma Triumph, não, né? Se você tiver uma Triumph... O que acontece se você tiver uma Triumph? Você só faz revisão com 16 de 16 mil, né? Já vamos pegar Não, a primeira é com 1.000, não mente não. Sim, todas você as não motos, pode viajar, né? quando compra. Todas as motos, quando você eu faz comprei revisão a minha com em 1.000. Ribeirão, Mas eu fui e voltei, já estava na hora de voltar. uma coisa importante, Tô na mesma. a BMW, que é a moto que a maioria dos viajantes tem, é com 10 mil. E nós fomos, todos que tinham BMW, só eu que tinha, eu e Jerominho com Triumph, né, só a gente que estava tranquilo, os outros precisaram fazer revisão. E lá na BMW, trocaram o pneu da minha moto. Eu comprei o pneu, o cara falou, não, vai ali no borracheiro. Eu falei, esse cara não vai pôr chave na minha moto, nem... E fui embora com o pneu, fomos trocar o pneu em Neuquén. Então eu entrei com a minha moto da Triumph na BMW. E a qualidade do serviço, o Flávio fez a revisão da moto dele lá, é sensacional, entendeu? O Flávio não estava tranquilo. Tava, ele tem uma BMW, uma moto super segura. Eu achei um diferencial lá, sabe? Vai ter na esse agência. vídeo, viu? BMW, Triumph, vai ter. Só não falaram mal de Harley aqui, hein? O que falaram pra mim é que se o Ricardo ficasse bravo com ele, o Chuck Norris ia... Tá aqui o meu amigo Chuck Norris, né? Mas você perguntou sobre revisão, né, na Argentina. É tranquilo, porque você já sai daqui planejado, né? E aí você faz com que as quilometragens batam com o local onde exista uma agência para você poder fazer a revisão. Então é tranquilo.
E aí, principalmente, moto que está na garantia, você não pode exceder muito. Então, esse cálculo tem que ser bem feito. E a gente já saiu daqui já pré-agendado, já a revisão lá. E aí, quando a gente estava quase chegando, ligamos só para confirmar. Foi muito tranquilo. Foi um dia de serviço lá, eles fizeram a revisão das motos. Vocês ficam em hotéis? Sim. Vocês levam o quê? Uma troca de roupa, tem que ficar lavando todo dia? Como é que leva roupa para 30 dias de moto? Mas o que acontece, Crepa? A gente, quando você não viaja de moto, né? Quando você, normalmente, né? Todo mundo é assim, né? Vai viajar, monta uma mala, tem que ser uma roupa para cada dia, leva aquela malona grande e tal. Depois que a gente começa a viajar de moto, a gente descobre algumas coisas, né? Então, por exemplo... Você descobre que a cueca você começa a virar de uma vez. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Olha só. Você precisa ter roupa, no máximo, para uma semana. No máximo. Exagerado. Porque, por exemplo, essas camisetas aqui, você lava essa camiseta e ela seca em 2 horas. Cueca, mesma coisa, né? Quantas calças jeans você precisa? Você vai usar calça jeans 2 horas por dia à noite, a hora que você vai jantar. Então, para que várias calças? Uma calça. Para que várias bermudas? Você vai usar uma quando tiver calor. Um short de banho quando você quiser entrar no mar ou quando você quiser entrar na piscina do hotel. Então, é muito reduzido, pouquíssima coisa. Então, quando você vai para um lugar que é quente, é tranquilo. Quando você vai para um lugar que é frio, aumenta um pouquinho o volume. Mas se você usar roupa técnica, você morou no Canadá, você sabe como é que é isso, camadas, você faz um volume muito pequeno, né? E sim, tem que lavar roupa. Você pode lavar... o Flávio tem uma mania, ele chega na cidade já quer lavar roupa. Sou eu, na verdade. O macete é exatamente esse, né? Você usar as lavanderias nas cidades, né? Aí o Ricardo já chega no hotel, já pergunta onde que é a lavanderia. Mas nessa viagem lá do Ushuaia, que nós ficamos 30 dias viajando, eu usei um outro macete. Tinha umas roupas em casa que precisava fazer doação, as roupas velhas, né? Aí eu levei um pouco e fui deixando nos hotéis. Aí teve um hotel que me ligou, fulano, tá, você esqueceu roupa aqui, viu? Vocês vão passar aqui de volta para pegar? Falei, mais nunca, moça, é de doação essa roupa. E deixa eu perguntar, porque eu não apresentei dessa forma no início do episódio, mas a gente está vendo aqui no card e está vendo nos coletes. E perguntei no começo de motoclube, vocês começaram sozinho e tal. Mas agora, Bodes do Asfalto. O que é Bodes do Asfalto? É um novo motoclube, né? Que nós fundamos uma subsede aqui em Barretos. Voltando dessa viagem do Ushuaia em 2024, né? A gente viu o tanto de bodes do asfalto que a gente encontra nessas estradas aí. E o tanto que é importante você pertencer a um motoclube para você aumentar o seu apoio. E aí nós unimos aqui em Barretos, nós fundamos um motoclube aqui com 14 sócios, né? Esse motoclube obrigatoriamente são para maçons, né, ativos que tenham motocicleta. E aí, no dia 15 de fevereiro, agora de 2025, nós fundamos a nossa subsede aqui em Barretos, com 14 sócios. E o Rodrigão, vocês deixaram o Rodrigão entrar nisso aí? O Rodrigo é membro fundador do Bodes do Asfalto, junto com a gente, né? Não teve sindicância, Richard? O Rodrigão é um irmão de ouro. O né? Rodrigão é meu afilhado de loja. Eu tô aqui enchendo o saco dele. E é interessante o seguinte, nós fazemos parte do motoclube Bodes do Asfalto, que é um motoclube único, que tem mais de 14 mil membros, e a sede é na Bahia. Então tem um presidente, que é o Edinho, que é presidente do motoclube, lá na Bahia. E nós temos as subsedes. Ribeirão tem uma subsede, Rio Preto tem uma subsede, Cristais Paulista, que foi quem nos recebeu para que nós tivéssemos número e fundássemos aqui. O nosso coordenador é o Jeromim, que hoje é coordenador do Bodes e também é presidente de Os Independentes.
esse Bodes do Asfalto, além de ter esse número expressivo de sócios, 14 mil, isso significa que quase em qualquer lugar que você vá, você vai encontrar com um. E isso tem sido rotina nas nossas viagens, né? Que a gente começou a andar identificado com colete, né? E aí logo vem um e fala, ô irmão, tal, já puxa assunto. Mas os Bodes do Asfalto estão presentes são 677 subsedes. Dessas 677 subsedes, tem 9 no exterior. E aqui no Brasil está presente em mais de 1.600 municípios, né, os Bodes do Asfalto. Então, é uma rede muito grande e tem uma particularidade do SOS, né, nas estradas, para os bodes do asfalto. Então, qualquer lugar que você tenha alguma dificuldade, é só acionar o SOS dos bodes do asfalto e o irmão mais perto vai te socorrer ali. Isso, de vez em quando, tem sido acionado. Muito interessante. Vale a pena pertencer ao motoclube, mesmo que não seja dos bodes do asfalto, mas a gente sugere que qualquer motociclista pertença ao motoclube para ter esse amparo, né? Então, você que está nos escutando aí, que anda, viaja muito de motocicleta, que queira fazer parte de um motoclube, não perca essa oportunidade. E se for uma ação, venha para os bodes do asfalto. E não só o auxílio quando a gente está em situação de perrengue, né? Mas eu acredito que conhecer os irmãos aí mundo afora e até no exterior, o convívio, a receptividade, deve ser fantástico, né? Super interessante, né? Porque imagina que quando você encontra um bode do asfalto, quando você encontra um maçom noutro país ou noutra cidade, você sabe que você tem alguma coisa em comum com ele. Imagina quando você encontra um bode do asfalto, você sabe que você tem 2 coisas em comum com ele, no mínimo, né? Que é a maçonaria e é o motoclube, o amor pela motocicleta, né? Então isso é bem interessante. Recentemente nós fizemos uma viagem, né? Que nós saímos daqui, fomos a Belo Horizonte, foi o Flávio, o Juninho Canivete e eu. Juninho Canivete porque ele é fabricante de canivete, segundo ele, o melhor canivete aqui de Barretos, né? E fizemos essa viagem e saímos daqui, fomos a Belo Horizonte e no caminho nós encontramos um monte de bode do asfalto e nós ainda não tínhamos o colete, porque depois que um membro entra no motoclube Bodes do Asfalto, ele fica um tempo usando uma camiseta. E aí, entre 90 e 180 dias, existe uma cerimônia, chama cerimônia do coletamento, onde ele recebe o direito de usar esse colete que nós estamos usando. E é interessante que quando você começa a usar... voltando. Aqui em Belo Horizonte, perto de Belo Horizonte, estava tendo um encontro de bodes do asfalto. Então, nós encontramos muitos. E aí, nós íamos falar com eles. Irmão, a gente é do bodes e tal. E aí, a gente falava para o Flávio assim, eles devem pensar que a gente quer esconder o colete, que a gente não tem ainda o colete, não tem o direito de usar esse colete, né? E aí, nós depois passamos a Vitória, fomos em Vitória, que eu não conhecia Belo Horizonte, né? Só tinha pousado lá para trocar de avião, tal. O Flávio já conhecia. Fomos depois a Vitória, que eu também não conhecia. Você conhecia, não, Flávio? Vitória não. Também não conhecia, conhecemos ali, fomos à praia, ficamos um dia lá. Fomos em Juiz de Fora, que eu também não conhecia. Depois passamos ali no Rio de Janeiro. Oi, Si, tudo bem? Passamos ali no Rio de Janeiro e voltamos em Campos do Jordão e voltamos para Barretos. E nós vimos muitos bodes do asfalto, muitos. E agora a gente tem andado com os coletes, né? Existe um regimento interno que pede um período mínimo de 3 meses. Então, o irmão que é motociclista interessado em entrar no bode do asfalto, e hoje nós temos mais 2, além dos 14, que acabaram de entrar, eles têm que esperar no mínimo 3 meses para depois receber o brasão, né, do motoclube. E no máximo 6 meses, é assim que diz o regimento, né? Então, nesse período, a gente fica andando, já sabe de como que funciona, né? Mas os outros bodes ficam falando assim, mas esse cara não está sem colete? O que está acontecendo? Isso é para ver se o irmão vai querer ficar andando de moto mesmo ou vai abandonar o motociclismo? Se ele tem o perfil do motoclube, se ele é ativo, participante, né? Porque se o cara tem uma moto e não usa, né? E as esposas? Elas são... tem colete também? Sim.
Elas podem usar o mesmo colete, né, com o nome delas, né? Elas se confraternizam, muitos viajam e as esposas acompanham, né? É um negócio assim bem bacana mesmo, de família, né? Os filhos pequenos, tem um irmão nosso que é do Bodes do Asfalto, que é o Pio. O Pio, um dos melhores mecânicos de moto do estilo que a gente usa, que é Big Trail, aqui em Catanduva. E o Pio tem uma filha pequenininha, e a filha pequenininha usa colete. Bem bacana, né, Flávio? As esposas, né, dos Bodes do Asfalto, que a gente fala que são nossas cunhadas, né, elas têm o direito de usar o colete, e a gente vê aí de vez em quando alguma cunhada pilotando a sua própria moto com colete. Ela não é bode do asfalto, ela é cunhada de um bode do asfalto. Que bacana. E nessa parte de viagens para o exterior, naqueles climas que você falou de 50 graus, você falou do asfalto mais poroso ali, que mais gasta os abrasivo. pneus, mais abrasivo. A parte mecânica, o comportamento da moto nessas diferenças climáticas, isso muda muito? Você tem que ter algum cuidado especial para esses lugares? Por exemplo, no frio, a moto chega lá, pega uma temperatura negativa, ela liga normal? A bateria não para no meio do caminho, porque a bateria não aguenta dar um friozinho que ela já... Esse foi um cuidado que eu tomei, né? Porque minha moto já tinha 2 anos, né, de tirada da agência, e aí eu fiz questão de trocar a bateria por conta do frio lá, né? Que exige mais da bateria. Mas o grande diferencial lá na Argentina é a qualidade da gasolina. Isso resolve um monte de problema no motor. Verdade. Lá não tem etanol 30%. Não, mas tem etanol agora. Tem um percentual, eu não me lembro se é 7% ou 11%. A primeira vez que eu fui não tinha. Resolve, né? Ninguém põe etanol na moto, por que não é tão... A primeira vez que eu fui não tinha. Você comprava a gasolina, era muito barato, que hoje ficou caro, né? Em razão dessa mudança que houve. E não tinha. Agora tem álcool, né? Mas um negócio interessante que eu estou deixando escapar aqui primeiro, temperatura negativa, se tiver neve, você não anda de moto, porque você vai escorregar e vai morrer. E aí a polícia, inclusive, não deixa você andar. Eles interrompem para caminhão e para ônibus, depois eles liberam caminhão e ônibus, só depois, se abaixar a neve, eles liberam para carro e, por último, a moto. Se você está numa cidade, você fica lá alhado e acabou. E não é possível isso, né? Agora, o que pega muito nessa viagem do Ushuaia são os ventos patagônicos. Imagina, por exemplo, você está andando de moto a 100 por hora, a 120 por hora, e tomar uma rajada de vento lateral, e literalmente você fica de lado para manter a moto. Nós pegamos lá, saindo ali da balsa, né, entrando no Chile, no Estreito de Magalhães, quando nós atravessamos, voltando, pegamos um vento ali que eu achei que a gente não ia chegar, sabe? Um negócio impressionante, e eles que vivem lá são muito preparados, eles não nos passam, eles nos protegem, né? É interessante isso, viu? E lá tem umas distâncias no Atacama que é gigante, né? Que você tem que percorrer. Como é que faz gasolina? Como é isso trecho lá? Não é só lá no norte da Argentina, não. No sul também. É porque lá tem costume de que os postos de gasolina, né, as gasolineiras, são em frente dos municípios. Entre um município e outro, não tem posto de gasolina. E aqui no Brasil, quase todo lugar tem, né? Lá não tem. Então, um município que é longe do outro, realmente tem essa dificuldade. Mas eu queria contar do gelo lá no Ushuaia. Chegando lá na cidade do Ushuaia, eu olhando assim para as ruas, né? As ruas são desgastadas onde passam os pneus dos carros, né? Falei, mas por que será, né? Aí, de repente, eu olhei assim, tinha um carro lá com um prego no pneu, né? Com os cravos no pneu. Aí que eu fui lembrar, porque aqui no inverno tem muito gelo, então eles colocam cravos, né, nos pneus para poder andar no gelo. E aí existe essa obrigatoriedade quando tem gelo no asfalto. O pneu liso, o guarda não permite passar. E aí teve uma pessoa que estava viajando e o guarda parou e exigiu que o pneu tivesse cravo. Quando eu estava no Canadá eu tirei carta lá, né? E a gente dirige para andar na neve.
Não é uma questão obrigatória, mas as pessoas, alguns não respeitam muito, né? Mas existe o pneu próprio de neve. É o pneu de neve com uma borracha diferente, com uma textura diferente, até a parte dele ficar mais duro, mais macio. E é a coisa mais engraçada do mundo, porque você não vê nada, você não vê rua, você não vê calçada, você só vê aquele tapete branco, né? E moto lá, eu fui fazer uma visita na Harley lá, né? Só para ver aquelas moto ruim que existe lá, né? Porque não... Tô brincando. É porque eu crio treta com Harleiro, eu gosto de criar treta com Harleiro, né, Rodrigão? Mas essa diferença no motor com relação ao clima é sentido mais no Atacama, né? O Ricardo teve lá por conta da altitude. Né? Então, a moto carburada, por exemplo, fica muito mais fraca. Essa de injeção, ela faz a adaptação, ela fica um pouco mais lenta, né? E essa viagem que nós fizemos ao Atacama é interessante porque nós chegamos lá a 4.100 e poucos metros em relação ao nível do mar. E cada pessoa reage de um jeito nessa altitude, né? Eu senti muito sono, muito sono. Eu senti tanto sono que eu falei, eu vou parar porque senão eu vou dormir. Eu parei, tinha um companheiro que estava passando mal, pilotando, não percebeu que estava passando mal e a hora que encostou a moto, ele deitou. Entendeu? É impressionante como cada organismo é de uma forma, né? E uma coisa engraçada que aconteceu é que quando a gente vai viajar, eu pesquiso, né? Eu gosto, eu pesquiso, quero saber como é, o que tem lá e tal. Então, todas as pesquisas que eu fiz diziam, olha, não comam carne de lhama, porque carne de lhama é muito indigesta e o nosso organismo não está acostumado, passa mal. E aí eu falei, bom, eu nessa cidade tinha lá carne de lhama e tal, eu comia lá um pão de miga que eles têm lá, que é um pão puma, assim, pão de miga. Muito gostoso, maior um pouquinho, com queijo e presunto e fui dormir, fui pro hotel, fui dormir em Puma Marca. E 2 companheiros lá entraram nessa carne aí de lhama, né? Ah, rapaz, 6 dias passando mal, mas passaram mal, hein? Mas não escuta, né? Não escuta. Então, isso aí foi interessante. Mas ninguém precisou de hospital. Tínhamos o seguro-saúde, que a gente tem que fazer mesmo, e não precisamos. Porque lá não tem o SUS, né? Lá você vai, aí como é que você vai pagar a conta? Fica pesado, né? E falando em pão, nosso pão de queijo, nossa maravilhosa Carolina, nosso amigo Rafa, da Bom Vier. Olha aqui, ó. O Rafa está mantendo nossa forma. Aliás, que tá uma delícia. Antes aqui de começar, eu tive a oportunidade de comer uns 4 ou 9 de cada um e tava uma delícia. Carolina da Bom Vier, tá? Na Avenida 4, esquina da 15. Vão conhecer a padaria do Bom Vier. Pães maravilhosos, torta de frango fantástica. Vão lá conhecer, não vão se arrepender. Você viu que a única propaganda que a gente fala no episódio é da comida, né? Que eu e o Rodrigão morrendo de medo de ficar sem comer. Sem dinheiro não tem problema, mas sem comer não tem conversa, não. Aqui não tem crise. Esse pessoal que comeu ilhama lá no norte, né, da Argentina, é um animal silvestre, né? É muito comum lá. E no sul da Argentina é um outro animal que é parente da ilhama, né? Que chama-se guanaco. E que é um dos perigos na rodovia lá no sul da Argentina, né? Porque tem muito animal silvestre, eles ficam soltos. Eles até tentam colocar uma cerquinha ali, mas não é suficiente. Eles não obedecem, eles vão para o acostamento. E você andando pelas estradas, você vê muito animal morto no acostamento. Então, para quem viaja à noite nessa região, é extremamente perigoso animal na pista. Tem muito acidente. Falando em viajar à noite, o planejamento que vocês fazem, que é muito minucioso pelo que vocês estão contando, inclui rodar no período noturno ou vocês sempre param e andam no período diurno? A gente não é escravo do roteiro. Então, por exemplo, nessa viagem do Ushuaia, nós chegaríamos aqui dia 2 de fevereiro. Chegamos aqui dia 30 de janeiro. Isso. Né? Mas nós temos algumas regras. Tanto o Flávio quanto eu, a gente evita ao máximo pilotar à noite.
Não faz sentido, é muito perigoso, aumenta muito o risco, né? Então a gente sai muito cedo, às vezes sem tomar café, perde o café do hotel, não tem problema, mas para chegar cedo na próxima cidade. Então, por exemplo, quando a gente está na Argentina, que não na Patagônia, você consegue andar 800, 900, 1.000 quilômetros em um dia. Na Patagônia, não. Na Patagônia, a partir do meio-dia começam os ventos e aí você anda 500 quilômetros. Então, se você não sair cedinho, imagina o seguinte, eu vou tomar café, vou sair às 10 horas. Se você tiver um problema qualquer, se você tiver, por exemplo, hotel reservado, que a gente não faz, a gente reserva no caminho o hotel, usando o Booking, justamente por isso, você tem que ter uma certa flexibilidade, né, Flávio? A gente evita, depois das 18 horas, a gente dificilmente anda, mas é muito raro, eu não lembro nessa viagem de ter andado depois das 18 horas, mas a gente acorda antes do sol nascer. Então, tipo, 5 horas a gente sai de viagem, às vezes, né? Então pega um pedacinho de escuro, né? 1 hora e meia no máximo, mas é tranquilo, né? Agora, em janeiro, nós voltávamos do Atacama e escurece muito tarde. E a nossa programação era para andar 700 quilômetros. Num dia? Num dia. Aí saímos cedo de Neuquén e tal. E aí, a hora que a gente rodou os 700, eu falei, Flávio, 3h30 da tarde, estava o Flávio, o Marinho e eu. 3h30 da tarde, nós já andamos 700 quilômetros, está rendendo. Vai escurecer 8h30, 9 horas da noite, porque nós estamos no verão. Vamos andar só mais um pouquinho? Aí ele falou assim, vamos andar mais um pouquinho. E o Marinho, já chegou? Não, vamos andar só mais um pouquinho. Aí andamos mais 300 e pouco, andamos 1.050 nesse dia. E aí conseguimos abreviar, porque a minha filha, nesse ano, ela tinha feito o 3º colegial, estava fazendo vestibular e ia ser chamada aqui na faculdade. Então eu queria estar aqui para receber a notícia junto e fazer a matrícula. Conseguimos chegar, foi bem legal, bem bacana mesmo. 1.000 quilômetros. Rodrigão, você já andou quanto de moto? No limite, sim, 400 km, hein, Bunda dói, hein? Vou te mentir não, hein? Dói não. Tem alguma preparação especial para aguentar a dor na bunda? Olha, o pessoal costuma fazer um pouco de exercício antes das viagens, viu? Não dá para ficar na monotonia física e pegar uma moto e fazer uma viagem desse tamanho sem um preparo físico, não. Tem que ter um preparo físico. Você evita muitas dores. É um diferencial muito grande. Fazer uma caminhada antes, fazer uma academia antes, tem que ter. Eu ia ali em Bueno de Andrada comer coxinha, já voltava, já ficava uma semana com dor nas costas, falava, meu Deus. Mas Crepa, é o seguinte, tem que fazer exercício até para você aguentar a rotina, né? Imagina, você fica 6, 7 horas, 8, 10 horas pilotando, né? Então você tem que ter um pouco de força, né? Para você sustentar o seu corpo. A moto, ela não é leve, ela é pesada, mas você carregando ela no equilíbrio, você não faz força nenhuma. Só se ela pender para o lado é que você tem que fazer certa força. Se ela passar de um ponto, aí não tem jeito, ela vai cair mesmo, invariavelmente, né? Mas tem que fazer exercício, tem que... eu não bebo, por exemplo, mas quem bebe tem que moderar a bebida, né? Não pode misturar. Lá na Argentina, eu fiz pela primeira vez na minha vida um bafômetro. Uma vez a gente ia saindo de uma cidade lá, e aí a polícia de trânsito nos parou e tal... E aí, pode assoprar? Eu falei, amigo, isso vai dar negativo. Recentemente, aqui em frente à FEB, eu fui parado. Falei, concorda em fazer? Porque faço tranquilo. Era o tranquilo. mesmo tipo de equipamento? Lá e aqui? Você viu alguma diferença? Não. Aqui é um equipamento que fica verde e vermelho, e lá era um pouco diferente. Mas eu não sei, assim, não entendo para dizer que... Legal. E lá teve alguma situação nessas abordagens? Você já foi abordado em outras vezes ou só essa? Não, eu fui abordado lá poucas vezes. É uma coisa que muitos falam, a maioria que fala isso nunca foi para lá, é que a polícia pede isso, pede aquilo. Olha, a polícia lá é de uma educação e ela para muito carro. Moto ela não para. Eles são fãs das motos, sabe? E assim, eu nunca tive nenhum problema lá desse tipo, né, Flávio? A gente... não só a polícia, como os usuários das estradas também, eles gostam muito de moto. A gente estava andando na Argentina e aí o pessoal passava piscando a luz. Aqui no Brasil, piscando a luz significa que tem perigo adiante, né? Tem alguma coisa errada lá na frente, né? Você tem que diminuir a velocidade por conta do aviso.
Lá na Argentina, o pessoal tá te cumprimentando, pisca a luz e faz e gesticula ainda. vibram. Eles Legal. vibram. Eles vibram. São carros, caminhões, caminhoneiro também, lá adora motociclista. Aliás, que aqui no Brasil também, né? Os caminhoneiros gostam de motociclista. Eles buzinam, eles dão passagem para motociclista. Muito bom. É legal que a gente pega, quando a gente fala quem nunca andou de moto e que vê os grupos, a gente imagina moto pequena, mas existe uma diferença muito grande nesse estilo de moto, tecnologia, conforto, né? Eu costumo falar que para você conseguir derrubar uma moto dessa, você tem que ser muito bom, porque ela tem uma segurança, tem controle de tração, tem tudo isso, né? Então, as motos custam mais do que muitos carros, né? Tem muito mais tecnologia que muito carro, né? Eu lembro que quando eu comprei a minha, eu levei acho que um mês para aprender todas as funções dos botões ali. Aquece manopla, aquece banco, né? Isso. Os coletes aquecem também, não? Nós temos um colete que a gente usa que diminui a temperatura, porque a gente enfrenta na moto um calor absurdo na maioria das regiões do Brasil e em alguns lugares, por exemplo, da Argentina, né? Então, existe um colete que é holandês que a gente usa, que você molha o colete, veste o colete, e todas as vezes que você vai me encontrar de moto eu tô com esse colete, é um colete que ele é couro e pano, o Flávio também usa, e ele diminui a temperatura uns 5 graus, porque quando a gente anda sempre equipado, e tem muita coisa no motociclismo que o Flávio que me ensinou. Por exemplo, uma das coisas que ele me ensinou, que o equipamento, a jaqueta, a luva, o capacete e tal, são EPIs. A bota é um EPI. Não adianta eu andar de calça jeans. Se eu tomar um chão, eu vou pegar minha pele. Então eu tenho que usar o material de cordura, que é quente. Apesar de ventilado, por exemplo, você tem uma jaqueta que é toda furadinha, sim, mas ela tem que ter proteção. Isso é uma coisa séria, né? Então a gente usa esse colete para resfriar, né? Esse colete foi uma grande sacada, né? E está tendo muita procura. Tanto é que o Ricardo importou esses coletes, porque nós não achamos para comprar nem aqui e nem lá em Cidade del Leste, no Paraguai. Está em falta, né? Chama colete resfriador. É ótimo, excelente. Faz quanto tempo? Quando que você começou a andar de moto, Flávio? E qual foi a primeira moto que você teve? Chamava Garelli. Garelli. Acho que o Rodrigão era um CB 450. Não, peraí. 14 Já anos. comecei com mobilete, depois tive um RX Você acredita que o Rodrigão andou de 180, mobilete? depois fui para uma CB 450, aquela barulhenta que acabava com o mundo. Que roubaram, graças a Que Deus. roubaram, infelizmente. Já foi da época dos bravos. Né? E o Richard? O Richard começou de bicicleta. Ele anda de bicicleta porque eu canso de moto. A minha paixão número 1 é a bicicleta e a número 2 é moto. E eles estão ali bem pertinho, mas a bicicleta eu ainda gosto mais. O Flávio agora começou a pedalar também, e isso é muito bacana. Eu comprei uma bicicleta uma vez, Flávio. Passou 2 dias, eu voltei na loja para devolver porque veio com defeito. Não acelerava. Fazia assim, ela não ia. E nessas viagens? Se teve algum perrengue, história inusitada, algum perrengue que passou por aí? Em Santiago, quando eu fui no Atacama, quando nós chegamos em Santiago, 2, 3 dias antes, a minha bateria foi pro Beleléu, né? E aí eu tive que ir na Triumph lá comprar uma bateria, né? E o pessoal da Triumph explicando que estava difícil importar as coisas lá, né, tal. E aí comprei uma bateria lá que custou muito caro, demorou muito para o cara carrega a bateria na carga lenta, tal. Então, o que aconteceu comigo foi só isso, não tivemos problema nenhum. Tem uma outra coisa interessante, né? O homem da segurança é o Flávio, ele realmente preza muito pela segurança e quem quer aprender ele ensina, né? E o Flávio, a gente estava na balsa, né? A gente estava atravessando o Estreito de Magalhães, né? No Chile, e aí o Flávio falou assim, eu vi que na balsa é melhor você colocar a moto no cavalete e não deixar ela no pezinho, porque ela pode cair, e aqui tem uma tormenta, muito vento e tal. Eu te ajudo você colocar a sua no cavalete, que é muito pesada, carregada com mala, e eu ajudei ele a colocar a dele e tal. Aí um companheiro falou assim, né, vocês são chatos demais. E aí subimos, né? Foi fazer a travessia, estamos lá subindo, de repente o cara anuncia.
las motos, os proprietários das motos, tal. E aí foram lá, a moto do companheiro que disse que não precisava caiu, né? E aí, para levantar, é um upa, Não, né? aí em 2 você levanta bem, mas você pode estragar, né? É complicado. Essas Né? viagens de moto, você tem que andar equipado. A gente anda com alguns equipamentos, né, que auxiliam. Por exemplo, se a bateria acabar, hoje nós temos um auxiliar de partida, né? Se o pneu furar, tem todo o equipamento para consertar o furo e para encher o pneu. A gente leva isso, tudo portátil. Então, hoje tem muita tecnologia que permite você levar essas ferramentas básicas para você não ficar totalmente Pelo na mão, menos para dependente. chegar até no próximo ponto de parada. Porque você pega, por exemplo, um pneu sem câmara, ele fura, você tem que tampar o furo. Como? Com um macarrão, como eu faço na bicicleta. Você vem com o macarrão, coloca ali, tapa o furo, pega o compressor, enche o pneu e tranquilo, nem até a próxima cidade, nada. Você fica Vai ali, embora. o macarrão fica e acabou, né? Então você não fica na mão. Agora, se o pneu cortar inteiro, aí não tem jeito, aí tem que comprar um pneu, mas é muito difícil, né? Você revisa a moto antes, troca o que tem que trocar, né? Qual foi o lugar mais... o inesquecível que você visitou? Cidades que motoqueiro tem que ir antes de morrer, né? Motoqueiro? Motociclistas. Falei que ele era motoqueiro, Richard? Ai, Olha, essa viagem do Ushuaia é a viagem da vida, né? É inesquecível. Então, são várias cidades que você passa, cada cidade tem o seu atrativo. Então, a gente desceu a Rota 3, né? Ruta 3, Ruta Nacional 3, com vários atrativos ali, tem os pinguins, né? Os animais marítimos lá daquela região, desce até o Ushuaia, e aí nós voltamos pela Ruta 40, né? E aí nós passamos em Bariloche, e eu sempre pensei que Bariloche a gente só pudesse ir de avião, né? Aí nós chegamos lá de moto, aí nós entramos na cidade e falei, nossa, parece que a gente estava entrando em colina, né? As ruazinhas com um monte de terreno baldio, as casas simples. Falei, não, isso aqui não é o Bariloche que eu vejo na televisão. San Carlos de Bariloche, chama a São Carlos cidade. de Bariloche. Se tem Carlos no nome, é boa. É boa, é boa, é boa. não é me vende o Bariloche, não? Tão pomposo, não é tudo isso, não? Não. A entrada não, mas depois que você está lá no centro, aí realmente é nós fomos maravilhoso. no verão também, né? Nós fomos no verão. Nós fomos no verão e pegamos -2 no Ushuaia. Vimos neve lá, no verão, né? Agora, talvez o Flávio vai concordar comigo, o negócio mais impressionante que a gente viu é aquela geleira Perito Moreno. Em El Calafate. Em El Calafate. A cidade também de El Calafate é inesquecível, vale a pena. Você está em 30 graus de temperatura e você vê aquele bloco de gelo de mais de 1000 anos. Você fica bobo. Até vou te mandar uma foto que é Vai estar aqui impressionante. no episódio. Sim, Vai legal, estar. Não impressionante. coloca aqui, não. Impressionante. No dia que eu aposentar, eu vou com vocês, fica tranquilo. Então, mas sabe o que acontece, Rodrigão? Isso é muito importante. Talvez seja o mais importante. Cada um tem um motivo na vida para fazer essas viagens, né? E a gente não pode esperar muito, viu, Rodrigão? A gente não pode esperar muito. Eu passei da metade da minha vida já. Então eu não tenho mais nada que esperar. É isso. Você tem que dobrar a patroa em casa, você tem que pensar numa forma de organizar as coisas no trabalho e tem que ir, tem que aproveitar, porque você trabalha, você tem férias, você tem que aproveitar. Você tem que aproveitar. Não posso pagar hotel, acampa. Aí eu não posso dar um jeito. Então, aproveita enquanto você é novo, tem saúde, consegue segurar a moto. Aproveita. É isso que... Eu acho que essa mensagem tem que ficar, né, Flávio? Tem que conciliar trabalho com lazer, com essas viagens, porque o dinheiro volta, né? Mas deixar de viajar não pode. O tempo não, né? A única coisa que é cruel é o tempo, né? Exatamente. O tempo é cruel. É o que a gente fala, né? A gente tem que viver, conhecer culturas, conhecer lugares, isso é o que fica, né? A gente não sabe se amanhã vai ter dinheiro ou não vai, mas as histórias estão aí, Sempre. entendeu? Isso, Então, importante. a gente sempre tem receio, igual quando eu fui mudar, ficar um tempo fora, eu falei, como é que vai ser? Fui e voltei, tem gente que nem sabe que eu fui, Isso. e estamos aí, vivi experiência pra Você foi caramba. no Vicentinho, não? Chegou aí no Vicentinho? Tá do outro lado do Não mundo, foi lá. né? O Vicentinho tá nos Bom Vivans, na Califórnia. É. Não, eu tava do outro lado.
Sim. Bem na outra ponta. É um sonho que o motociclista tem, eu acho que eu e o Flávio compartilhamos esse sonho e nós queremos fazer. Rota 66. Não, é em Ushuaia, e no Alasca. No Alasca. No Alasca. Sair daqui de moto ou do Ushuaia e ir até o Alasca. Mas aí precisa de uma preparação financeira boa e tempo, né? E tempo. E tempo. também E tem uma saída, que é você fazer essa viagem em etapas. Então, por exemplo, você sai do Ushuaia, aí deixa a moto no Chile, vem aqui e trabalha. Volta lá e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, e voltando e trabalhando. É uma forma de fazer, ou direto. Isso é Mas uma ainda viagem quero de fazer isso. Quantos dias, meu irmão? 3 meses. A moto 3 vai de meses. avião? Não, a moto, você vai pilotando rodando? a moto e só ali para atravessar o canal do Panamá, que você pode colocar ou no navio ou no avião, porque ali não tem estrada, né? Ali para atravessar a Colômbia, ali não atravessa, o resto pilotando até o Alasca. É o único trecho da Pan American, né, que é a maior rodovia do mundo, né? Inclusive a Harley Davidson tem uma moto que chama Pan America, né? Que é em homenagem a essa estrada, essa rodovia. O único trecho que não tem pavimentação, que você é obrigado a despachar a moto ou por navio ou por avião, é no Panamá. Muito legal. Quem sabe, né? Eu vou começar a me programar. Eu vou, hein? A sua esposa me disse que ela permite que até a metade do ano você compre uma moto novamente. E eu vou ficar muito feliz. E você vai, obviamente, entrar no bode do asfalto. Se ela não permitir, eu vou fazer igual aquela piada daqueles vídeos que eu vi na internet. O cara comprou uma moto, chegou em casa, a mulher reclamou, ele voltou e falou assim: moça, eu voltei aqui porque eu tive um problema em casa, tá? Eu tô precisando trocar. O cara foi no computador e falou assim: ó, tem a Vitória, a Mônica. Eu sei que você é da boca para fora. É lógico que é. Isso aí. É só para ela ficar brava e compartilhar o vídeo e falar assim: ó, quem manda aqui sou eu. Isso Eu falo: aí. sim, senhora. Senhora, né? Ricardo, Flávio, deixa uma mensagem, um pitaco para nossos telespectadores. É pitaqueiro, rapaz. Pitaqueiro, Isso aí é né? televisão. O pitaco que eu vou dar não é de trânsito. O pitaco que eu vou dar é o seguinte: aproveita, porque a gente tem uma certeza que a vida é finita. Essa vida aqui, ela é finita. Então, tem que aproveitar, tem que ser feliz com as coisas simples e com a família. E é isso, tem que aproveitar. Essa viagem que nós fizemos lá para o Ushuaia, ficou claro na estrada a importância de você querer fazer as coisas. Porque a gente estava nessas motos grandes, confortáveis, com segurança, mas a gente via cada motinha pequena e os caras animados e rindo de uma orelha na outra, e enfrentando o vento, enfrentando chuva e se divertindo. Bom, além dessas motos pequenas, tinha gente andando de bicicleta lá. Então não importa se você vai de bicicleta, de moto, você vai a pé, vá passear, saia do sofá para você ter uma história para você contar. E aí vocês vão vir aqui no Pitágoras contar pra gente. Bom, Pitacos de trânsito com 3 bodes do asfalto, 3 dentre os quase 15 mil, com toda essa história que vocês acompanharam, fantástica. Exemplos e mensagem para a vida, né, Rodrigão? isso aí. Em breve, mais um, vai ter o quarto, né, Crepó? A Fernanda vai liberar para você entrar. O problema é assim, no episódio passado, eu falei que eu queria que um banco me patrocinasse. Se tiver alguém querendo me patrocinar, eu compro antes do meio do ano. Mas A sabe moto. o que acontece, Crepa? Terminando aqui, né? Falamos mais do que o homem da cobra. Para fazer essas viagens ou para fazer qualquer coisa, você precisa querer fazer, você precisa ter tempo, e a questão do dinheiro depende de onde você vai ficar e o quanto você vai gastar, se você fizer essa adequação. Muitas pessoas falam assim: mas vocês foram lá no Ushuaia de moto, vocês foram lá em Santiago de moto. Fomos, nossa! Pô, mas nós adoramos fazer isso, né? Ah, não, as histórias, o caminho, as coisas que a gente viveu nos percursos curtos que a gente fez, o que você vive de história, o que você dá de risada, rejuvenesce. Muito. Muito. Richard, Obrigado, cara. Crepa. Flavião. Obrigado, Rodrigão.
Um abraço. Valeu, meu irmão. Um abraço. Muito bom. Muito obrigado. Muito bom estar aqui. Você vai dar o recado para os pitaqueiros ou eu? Sua vez. Curte, comenta, compartilha, deixa o pitaco, faça pergunta, quer te tirar dúvida de multa. De multa não, cara. É de moto. Eu gosto de multa. Nunca vi. Quer tirar dúvida de moto, deixa aqui nos comentários que a gente vai mandar para os bots do asfalto e eles vão responder. E se você for seguidor do canal, eu respondo lá para vocês. Até a próxima. Vamos. Foi, fião? Muito bom. Já parou de gravar?